Você quer saber como evitar a devastação quando a relação termina? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade verdadeira. E vou falar nesse vídeo como evitar a devastação quando acontece o fim do amor. Se você acha que esse assunto pode interessar ou ajudar pessoas que você conhece, compartilha com elas, por favor, e já deixa também o seu like, ok? É normal a gente enfrentar um sofrimento enorme que parece que não vai acabar nunca quando uma relação termina. O dia a dia fica pesado, o sono fica bagunçado, a gente se sente por algum tempo sem forças para as tarefas normais do dia a dia. A gente fica se perguntando os porquês, passa pela raiva e pela tristeza profundas, pela revolta e pela aceitação. É uma fase dura, com um forte sentimento de rejeição e de autodesvalorização. A pessoa pensa que não tem o valor necessário para manter ou para merecer o outro ao lado dela. Isso é sofrido, mas é normal acontecer. Porém, algumas pessoas se sentem realmente devastadas, destruídas. Elas acabam deixando a sua vida de lado, acabam abandonando atividades, negligenciando seu trabalho, suas outras relações e até cuidados com filhos, cuidados com a sua saúde, com a sua autoproteção. O sentimento de fracasso e de culpa por ter colocado a relação a perder, ou mesmo por ter decidido terminar a relação, mesmo tendo motivos e razões, são aterradores. Algumas dessas pessoas se autodestroem literalmente, fazem coisas ruins consigo próprias, voluntária e involuntariamente. As autodestruições voluntárias são as loucuras inconsequentes, como sair dirigindo o carro de forma perigosa, consumir bebidas alcoólicas ou outras substâncias em excesso, praticar atos contra o ex ou a sua nova companheira, para depois se sentirem ainda mais diminuídas, culpadas e envergonhadas pelo que fizeram. Agem sem responsabilidade no trabalho, prejudicando-se profissionalmente. E outras loucuras ainda piores, mais graves. As involuntárias são o bombardeamento de todo o seu desequilíbrio para o seu próprio organismo, provocando somatizações em forma de doenças várias, algumas incuráveis. Eu, por exemplo, desenvolvi uma tireoidite de Hashimoto no fim de um casamento, que é uma doença que não tem cura. E até hoje, depois de 22 anos, eu tenho que tomar a medicação todos os dias. Enfim, parece que para essas pessoas o abandono, o fracasso amoroso são absolutamente insuportáveis. Vamos falar de alguns fatores importantes do fim de um relacionamento. Primeiro fator, sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição dói, é difícil de lidar. E ele vem lá do passado, de quando você ainda era bebezinha. Quando a mãe se afasta, o bebê experimenta um sentimento de rejeição. Ele sente insegurança, mesmo que ela tenha se afastado para fazer coisas para ele mesmo, porque ele não sabe que mesmo fora da sua visão ou da sua percepção, a mãe continua cuidando dele, fazendo uma comidinha, fazendo uma mamadeira, por exemplo. Esse sentimento vem à tona em diversas situações da vida da gente. Muitas vezes, quando nem houve uma rejeição envolvida realmente. Quando achamos que alguém pode nos causar essa dor emocional muito profunda de rejeição, a gente tende a se armar, a ler e sentir rejeição imediatamente, onde tiver e onde não tiver. No fim de uma relação, a dor parece ser insuportável. Ela parece não ter solução, parece não ter fim.
Mas é importante pensar que o sentimento é nosso, só nosso, porque o outro não saiu fora com o objetivo de fazer a gente se sentir assim. Ele saiu por ele, pelos novos sonhos dele, pelos problemas dele, e não por a gente ser pessoa que é rejeitável. Uma das coisas que ajudam muito nesse momento é fazer isso, olhar para dentro da gente e imaginar a inversão dos papéis. E se perguntar, e eu? O que passava pela minha cabeça quando eu fiz alguém se sentir rejeitado? Quando quis terminar um relacionamento, foi porque eu queria rejeitar a pessoa? Fazer a pessoa sofrer? Não, foi por motivos meus. E o outro, sentindo dor ou não, teve que respeitar a minha escolha. Imaginando isso, compreendendo que a motivação da outra pessoa é feita de fatores dela, mesma e não tem nada a ver com os seus sentimentos de rejeição, fica um pouco mais leve aceitar a decisão da outra pessoa. Fica mais fácil trabalhar o sentimento de rejeição dentro de você. O segundo fator é o conjunto de autoataques que a gente faz. Os autoataques são motivados pelo sentimento de rejeição. A gente fica procurando na gente tudo que possa ter estimulado o outro a nos rejeitar. A gente passa a se atacar de muitas formas e a gente pode ser muito cruel nesse processo contra a gente mesma. Ele me deixou porque eu sou feia, porque a minha barriga é de tal jeito, porque o meu nariz não sei o quê, porque o meu cabelo é volumoso demais, ou porque meu cabelo é murchinho demais, ou porque eu sou um pouco burra. Ele me deixou porque eu posso ter mau hálito sem saber, ele me deixou porque eu sou inadequada, porque eu deixei de fazer coisas que ele gosta, que ele queria, porque isso, porque aquilo. Só que tudo que a gente pensa sobre o que foi que fez o outro querer terminar a relação é uma história que a gente cria na nossa mente. A gente imagina essas coisas baseadas sempre em questões muito nossas. É um nosso olhar extra crítico, super crítico, que não corresponde ao que a outra pessoa envolvida realmente pensa ou sente. Assim, ficar remoendo as coisas que aconteceram, tentando encontrar erros e culpas, não leva a nada, apenas desgasta. O terceiro fator é a ilusão da volta. Algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar que não são mais correspondidas no amor, como se aquilo fosse um ataque pessoal. É como se o alvo da sua paixão, do seu amor, fosse obrigado a corresponder, fosse obrigado a corresponder aos seus sentimentos. Mesmo num relacionamento longo, as vidas das duas pessoas, elas podem tomar rumos diferentes. E tudo aquilo que motivava a união no comecinho pode ter se perdido no meio do caminho. Ficar pensando em se vingar ou cultivando uma esperança de reconciliação, ficar mandando recados, publicando indiretas nas redes sociais, ficar tomando conta de tudo que a outra pessoa publica, de tudo que ela faz, só vai fazer os seus pensamentos ficarem mais obsessivos. Só vai servir para deixar você mais presa na pessoa e vai atrapalhar a sua volta por cima e a sua retomada de vida própria. O quarto fator é a impressão de que a gente não vai aguentar tanto sofrimento. Movida pelo abalo na autoestima, pela frustração, pelo sentimento de rejeição, pela sensação de tempo perdido, pelos medos e inseguranças, a gente tem a sensação de que não vai dar conta, não vai aguentar o sofrimento da perda. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, você vai suportar sim. A gente passa por isso e sobrevive sim.
O segredo é decidir deixar passar. Sim, decidir deixar passar. Quero deixar passar. Na verdade, você pode escolher por quanto tempo você vai ficar sofrendo antes de decidir se desapegar, antes de decidir que chegou, que já deu, vou seguir em frente. O amor não é um ser que vive por si só. Ele não é um ser independente que faz o que ele quer com você. Entendeu? O amor não é um ser que decide sozinho se ele vai acabar ou não. Pode ter certeza disso. Ele é alimentado por você. Então é você que vai ter que decidir colocar um fim na história dentro de você. O quinto fator é o medo da nova rotina sem a pessoa. Esse medo atrapalha bastante e retarda a sua decisão de deixar passar, de deixar embora. E intensifica a sensação de o sofrimento vai ser insuportável. Esse medo é alimentado quando você, em vez de fazer novos planos para o seu dia a dia, fica lamentando o fato do dia a dia passar a ser diferente do que era. Então aparecem pensamentos e lamentos obsessivos que não saem da cabeça, do tipo, ai, a gente não vai mais tomar café juntos, a gente não vai tocar mais o telefone às 6 da tarde, eu não vou mais sentir o corpo dele no meu lado quando eu me mexer na cama, ai, não vai mais ter isso, não vai mais ter aquilo. Claro que é normal esses pensamentos aparecerem. Mas ficar estimulando esses lamentos ao longo dos dias só vai retardar o processo, né? Só vai atrapalhar o desligamento e a sua recuperação. É preciso reprogramar os seus dias. Pensar no leque de escolhas, de coisas para fazer, para apreciar e, muito importante, resgatar coisas que você gosta e que você deixou de fazer por causa da relação e cultivar novas atividades, novos prazeres e hábitos na sua vida. Saiba aproveitar essa fase para se ouvir, tomar contato com você mesma e satisfazer as suas próprias vontades e preferências. Quando um casal se separa, claro que existe uma quebra real, uma mudança real nas relações em volta. Sim, acontecerão afastamentos de pessoas que conviviam com vocês juntos e que vão passar a conviver mais ou só com a outra pessoa. E do seu lado vai acontecer o mesmo. Algumas pessoas vão passar a conviver mais ou apenas com você e vão deixar de ter contato com a outra pessoa. Por mais que você goste das pessoas que passaram a conviver apenas com o outro, aceite e entenda que são pessoas das relações dele, não das suas. Se eram das suas, deixaram de ser. Deixa elas irem também. Você vai descobrir nesse processo quais pessoas realmente vão continuar fazendo parte da sua vida. E essa sim, vale a pena você cultivar. Você vai também descobrir novas pessoas, fazer novas amizades e você vai se surpreender com quanto elas vão ter muito mais a ver com você. O sexto fator é o medo de nunca mais encontrar alguém. A sensação inicial é de que nunca mais vai amar ninguém, nunca mais vai ser feliz com ninguém, de que se não for com essa pessoa, não vai ser com mais ninguém. Os abalos na autoestima atrapalham bastante aqui. E a sensação é de que ninguém que vale a pena vai se interessar por você. Ninguém vai ser capaz de ter a mesma intimidade com você. Chega a dar um desânimo, uma preguiça emocional de começar tudo de novo com alguém, falar sobre você tudo de novo, adquirir confiança e se abrir tudo de novo, se mostrar para alguém. A sensação é de que, nossa,
vai demorar tanto para chegar de novo em um ponto estável de uma relação. E de que ninguém vai amar você, entender você, aceitar você como a outra pessoa amou, entendeu, aceitou. Olha, vou ser bem direta, vai. Você vai sim amar e ser amada de novo. Vão aparecer pessoas que valem a pena, que vão se interessar por você sim. Você vai conquistar intimidade, confiança, aceitação sim. Você vai viver o crescimento de uma nova relação sim. E pode ser que a nova pessoa ofereça muito mais do que você imagina. Pode ser que você seja muito mais feliz com a nova pessoa. O 7º fator é a ilusão de substituição rápida. Olha, buscar precocemente outras pessoas para não sentir o impacto negativo da perda é meio caminho andado para deixar uma ferida crônica latente dentro de você e para fazer você escolher pessoas erradas. A pressa de se livrar da dor, de passar por cima da dor, sem respeitar as suas fases de luto pela morte da relação, não pode mover você nesse momento. E mesmo que você, mesmo estando mal, encontre alguém legal, ninguém consegue começar a construir algo que seja bom com o emocional em cacos. Esse luto passa pelas mesmas fases de luto da perda de um ente querido. Primeiro a negação, depois a tristeza, a revolta, a aceitação e depois a recuperação. E lembrando que essa ordem, ela pode se bagunçar e apresentar recaídas. Cada um tem seu tempo e o tempo necessário para você não pode ser ignorado por você. Espera ter decidido superar, estar realmente bem, espera se sentir serena e tranquila sozinha para depois se abrir de novo. O 8º fator é a verdade nua e crua quando você olha para dentro de você com coragem. Você precisa olhar para os seus sentimentos de uma forma extremamente honesta, sincera com você mesma. O que você realmente perdeu? Você perdeu uma felicidade plena mesmo? Ou eram ilusões de uma felicidade plena que você achava que poderia ter com a pessoa um dia? Qual é a verdadeira dimensão da sua ferida? Ela é tão grande assim? Ou ela se tornou grande quando você percebeu que não exerce mais nenhum poder sobre a outra pessoa? É amor ou era poder? É amor ou eram conveniências? O que é que está doendo mais? A perda da pessoa ou o seu ego, o seu orgulho? A pessoa era realmente maravilhosa? Ou ela era feita de um conjunto de expectativas que você colocava nela? Responder francamente para você mesma a tudo isso pode fazer você perceber que a sua recuperação pode estar mais fácil do que você imagina. O 9º fator é a oportunidade e a vontade de se reinventar. Esse momento de fim de relação, por mais dolorido que seja, traz uma grande oportunidade de conhecer e de cuidar de feridas silenciosas que vêm desde a sua infância, aí dentro de você. Isso significa se conhecer mais, aproveitar novas descobertas sobre você mesma, que vão servir para melhorar demais a forma como você vive as suas relações e vão servir para trazer mais plenitude e mais felicidade para a sua vida. Você vai se reinventar e agregar mais poder sobre os seus desejos, suas preferências, sobre as realizações dos seus sonhos e sobre o modo como você se coloca e faz valerem as suas decisões.
Esse momento traz também a vontade de reinventar a sua imagem. Cuidar do cabelo, mudar o estilo de roupa, cuidados com o seu corpo, com a sua pele. Isso é muito bom. Cuida mesmo da sua nova imagem, mas cuida para você se sentir mais bonita, para você poder usar o que tem vontade, o que faz você se sentir bem, e não para tentar impressionar o outro e nem ninguém. Faça por você, pela sua imagem, e não pelo desespero de sair gastando compulsivamente para ver se isso fornece algum tipo de colo mágico, porque esse colo é vazio. Reinvente-se, mas com planejamento de gastos, com estratégias de mudanças que sejam benéficas para você. O 10º fator é o momento interno. Algumas pessoas são mais sensíveis, têm mais experiências dolorosas do que outras. Mas a verdade é que não se trata da pessoa ter nascido desse jeito, mas sim de estar em um momento interno que a faz sentir, agir e reagir desse jeito. A mesma ruptura com um mesmo parceiro pode ser enfrentada de formas totalmente diferentes pela mesma pessoa, dependendo do seu momento interno, antes e durante a relação. Eu mesma tive essa experiência de viver o fim da relação com uma mesma pessoa em 2 momentos emocionais completamente diferentes. Foi assim. No primeiro momento da relação com o Edu, eu estava emocionalmente desarvorada por ter acabado de sair de uma relação e estava com problemas na área profissional. Enfim, não estava nem um pouco bem. Juntou-se a isso a visão romântica do amor platônico que eu nutria pelo Edu há muito tempo, porque eu sempre desejava muito ter algo com ele e eu ficava observando de longe, nunca tinha conseguido. Acontece que quando surgiu a oportunidade de ter alguma coisa com o Edu, eu me apaixonei loucamente. Eu já estava sobrecarregada, com problemas em 2 setores profissionais. Eu estava me sentindo culpada por ter saído de um relacionamento tóxico com um viúvo em que eu sentia que as crianças precisavam muito de mim. Aliás, eu vinha de vários fracassos amorosos sucessivos em que eu nunca havia cuidado de mim entre uma relação e outra. Como a vida do Edu era ainda mais complicada do que a minha em termos de horários, viagens, etc., eu esqueci de mim e passei a estar disponível, de acordo com a disponibilidade, com a agenda dele, passando por cima das minhas horas de sono, dos meus momentos em família, das minhas necessidades físicas, de tudo. Como ele havia passado por uma separação complicada, em que a ex não aceitava o fim do relacionamento, eu aceitei estar com ele sem expor a relação, exceto para amigos muito íntimos. Eu não cuidei de mim, não cuidei dos meus contatos de amizade, eu não me protegi emocionalmente e nem profissionalmente. Se ele chegasse de algum trabalho em Ribeirão às 2 da manhã e me enviasse uma mensagem, eu pulava da cama imediatamente e ia encontrar com ele. Apesar de sentir que estava demorando demais para que a história não fosse assumida perante o público, né? Eu digo público porque ele é uma figura muito conhecida e a banda dele começava a se tornar global, então estava aquela coisa. Eu resolvi ter paciência e continuar, sem cobrar nada, sem cobrar que ele assumisse. Acontece que ele sofreu um grave acidente de carro. Foi hospitalizado e lá chamaram a ex. Foi a ex, a família, e eu, que não era nada dele oficialmente, fiquei sem acesso a ele. Ele ficou com confusão mental temporária durante um bom tempo. E na alta hospitalar, a família dela carregou ele para casa. E aconteceu que eles acabaram reatando. Eu fiquei sem chão.
Fiquei revoltada, devastada. E antes de me recuperar, caiu de paraquedas uma pessoa na minha vida e eu casei em 3 meses. Foi o maior desastre da minha vida esse casamento, porque se tratava de um bandido psicopata. Eu fiquei livre desse abusador depois de 2 anos. 4 anos depois daquele acidente, eu reencontrei o Edu. Ele já estava separado, era outra fase, eu já estava inteira, plena, tranquila. Eu havia cuidado de mim depois do relacionamento abusivo no casamento com o psicopata. Eu e o Edu retomamos. Eu me apaixonei por ele novamente. Foi muito fácil me apaixonar, me reapaixonar, porque ele foi o grande amor da minha vida. Então foi fácil reacender os sentimentos. É um caminho meio que natural. E a gente viveu momentos maravilhosos. Mas eu não permiti que os meus limites fossem invadidos. Eu preservei as minhas atividades, profissionais, sociais, preservei gostos, hábitos. Eu me respeitei como pessoa. Quando ele me deixou por outra pessoa de supetão, claro que eu fiquei muito triste, levei um susto. Fiquei chocada com a traição e a falta de respeito e de ética humana. Eu sofri com o rompimento, mas eu não fiquei devastada. Retomar minha vida foi algo instantâneo, porque na verdade não havia ficado sem a minha vida para me dedicar a ele, eu não tinha feito isso mais. Eu não precisei dizer absolutamente nada para os amigos comuns, porque ele havia, além de ter sido um canalha, ele esfregou a canalice dele na cara de todo mundo, através de posts no Instagram. E eu tive o apoio e o carinho dos amigos verdadeiros, sem precisar dizer uma palavra sobre o que tinha acontecido, sem me queixar em nenhum momento. Eu não perdi nenhum dia de trabalho, nem como cabeleireira, nem como cantora, nem deixei de trabalhar as peças de marketing do salão, não deixei de participar de nenhum evento do projeto Choro da Casa, que eu faço parte. Nada, não parei nada na minha vida. Enfim, meu momento interno havia me permitido que a minha vida fosse plena de mim, não se tornasse uma vida vazia e totalmente dedicada ao outro, enquanto estava rolando a relação. Um evento de traição e abandono por alguém que eu amava muito poderia ter causado bastante destruição na minha vida. Mas não no segundo momento, não causou. Não causou porque eu estava inteira quando eu entrei na relação. Eu me mantive inteira enquanto eu vivia a relação. E no final dela, eu continuei inteira. O fim de um relacionamento é sempre muito triste, é sofrido. A gente tem que passar por fases normais de luto, como eu tinha falado antes, a negação, tristeza, revolta, aceitação, recuperação. Mas ele não precisa ser devastador. Ele não precisa causar aquela enorme destruição na vida da gente, em todos os setores dela. Por isso, é preciso sempre cultivar o bem-estar interno. O 11º fator é a dependência afetiva. Quando uma relação termina, a dependência afetiva intensifica o sentimento. Por isso é importante cuidar dela para evitar devastação. Se você sente insatisfação constante na relação ou nas relações, por achar que o papel da outra pessoa é fazer você feliz, você precisa perceber que se trata de dependência afetiva e precisa parar de responsabilizar o outro pelas carências que são suas. Buraco afetivo só se preenche de dentro para fora. Ninguém nunca vai conseguir preencher para você. Na dependência afetiva, o que falta é uma relação boa com você mesma. Você precisa ser prioridade para você e precisa perceber suas qualidades e estar se sentindo inteira e serena, independentemente dos atos da outra pessoa. Assim você vai ter o respeito dela, vai ser mais valorizada. Ame-se
e você será amada. Respeite-se, você será respeitada. Se valoriza e você vai ser valorizada. Faça por você e aí você vai ter a dedicação do outro. A devastação no fim da relação é mais facilmente evitada quando você tem consciência disso e não depende afetivamente do outro. O 12º fator é o sentimento de abandono. A perda de um grande amor pode ser devastadora quando, dentro de nós, a gente carrega uma semente de sentimento de abandono. Que tipo de semente é essa? Quando uma pessoa é abandonada de verdade em um momento da vida em que está totalmente vulnerável, ou se aconteceram decepções sérias, maus tratos, abusos, se essas coisas não forem trabalhadas dentro da pessoa, elas podem tornar muito difícil a superação de uma rejeição amorosa mais tarde. O medo do abandono vem da infância. A insegurança sentida na infância acompanha a pessoa na vida adulta e ela passa a ter sempre medo de ser abandonada, de ser traída. Assim, a pessoa acaba desenvolvendo um perfil controlador e possessivo, e isso acaba fazendo a fantasia do abandono se realizar, porque as pessoas acabam se afastando de verdade. Por isso é muito importante cuidar das feridas de abandono que você possa ter, se for o seu caso. Porque esse cuidado vai ajudar na construção das suas relações e na sua recuperação no término das relações também. Finalizando, uma rejeição amorosa não é o fim do mundo. Pelo contrário, cada final também marca um começo. Acontece o que deve acontecer. E é sempre positivo se você quiser que seja positivo, porque nunca há apenas perdas. Há sempre lucros e ganhos também. Olha para o que você lucrou dentro da relação. O que você conseguiu aprender com o universo do outro? Em termos práticos mesmo, a gente aprende muitas coisas com quem a gente se relaciona, com quem a gente convive. Um jeito de fazer uma comida, uma nova atividade que a gente nunca fez antes da relação, um universo musical que você nem conhecia, hábitos bacanas que você adotou para você e tantas outras coisas. Tudo isso que você aprendeu agora é seu. Todos os novos conhecimentos e novas informações você vai levar para você para sempre, se você quiser. Dê o devido valor a isso e agradeça pela oportunidade. Olha para o que você ganhou saindo da relação. O que é que você ganha saindo dessa relação? Um resgate de coisas importantes para você que você deixou de fazer. A libertação de contatos que você não apreciava ter, de deveres estabelecidos na relação que eram aborrecidos para você, né? Libertação para ser mais aquilo que você realmente é e fazer o que você realmente gosta, o que você decide. Agora o mundo é seu. Dê valor a isso e agradeça por ter saído dessa relação e por ter agora a oportunidade de buscar algo melhor para a sua vida. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e aperte o sininho. Assim você sempre vai saber toda vez que eu publicar um novo vídeo. E se você quiser deixar o seu comentário, inclusive com sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse aqui, eu vou ter o maior prazer em responder e em produzir o conteúdo. Muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.